Lei Complementar número 57. Paramos no artigo 38, capítulo 3, dos órgãos de administração do Ministério Público. Seção 1. Das Procuradorias de Justiça. Artigo 38. As Procuradorias de Justiça são órgãos da administração do Ministério Público com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das atribuições que lhe forem cometidas por lei ou por ato normativo do Ministério Público. Artigo 39. As Procuradorias de Justiça serão instituídas por ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, que deverá conter, pelo menos, inciso 1, a denominação das Procuradorias de Justiça, de acordo com as respectivas áreas de atuação. Inciso 2, o número de cargos de Procurador de Justiça que as integrarão. Inciso 3. As normas para sua organização e funcionamento, observado o disposto nesta lei complementar. Parágrafo único. Qualquer alteração na estrutura das Procuradorias de Justiça ou nas atribuições dos cargos de Procurador de Justiça que as integram dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores e da iniciativa do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria absoluta dos integrantes da Procuradoria de Justiça interessada, respeitada quando for o caso a garantia da inamovibilidade, salvo expressa concordância do interessado. Artigo 40. É obrigatória a presença de Procurador de Justiça nas sessões de julgamento pelo Tribunal de Justiça dos processos da respectiva Procuradoria de Justiça, de acordo com a escala previamente fixada. Artigo 41. O exercício de mandato no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, se houver, ou no Conselho Superior do Ministério Público, bem como o exercício de função de coordenador ou de qualquer outra função de confiança junto à administração superior do Ministério Público, não desobriga o Procurador de Justiça das atribuições do cargo do qual for titular ou pelo qual estiver respondendo. Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo aos subprocuradores gerais de Justiça, ao chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça e aos coordenadores dos Centros de Apoio Operacional. Artigo 42. Os procuradores de Justiça exercerão inspeção permanente sobre os serviços dos promotores de justiça nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios com as observações e recomendações pertinentes à Corregedoria Geral do Ministério Público. Artigo 43. Os integrantes de cada Procuradoria de Justiça escolherão consensualmente ou não havendo consenso, mediante sorteio, 2 procuradores de justiça para exercerem durante o período de 1 ano as funções de coordenador e vice-coordenador, com a incumbência de responder pelos serviços administrativos da Procuradoria de Justiça. Artigo 44. Os integrantes de cada Procuradoria de Justiça realizarão, sob a presidência do seu coordenador, reuniões trimestrais ou sempre que necessário para tratar de assunto de seu peculiar interesse, especialmente para, inciso 1, fixar as orientações jurídicas para sempre que possível e ressalvado o princípio da independência funcional, uniformizar as manifestações processuais de seus membros, bem como para efeito de interposição de recursos aos tribunais, dando ciência das diretrizes fixadas ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 2. Organizar a escala de férias individuais de seus integrantes a ser apresentada ao Procurador-Geral de Justiça para os fins previstos nesta lei complementar ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça. Inciso 3. Propor ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de férias, licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça por período superior a 30 dias, a convocação de promotor de justiça da mais elevada entrância ou categoria
para substituí-lo, inclusive, ad referendo do Conselho Superior nos termos desta lei complementar. Inciso 4. Aprovar os programas ou planos de atuação da respectiva Procuradoria de Justiça e outras propostas para inclusão nos instrumentos do planejamento estratégico e operacional do Ministério Público previstos nesta lei complementar, encaminhando-os ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 5. Estabelecer, mediante sorteio e observada a rotatividade, a escala da presença obrigatória dos procuradores de justiça nas sessões de julgamento pelo Tribunal de Justiça dos processos da respectiva Procuradoria de Justiça. Inciso 6. Disciplinar a inspeção permanente dos procuradores de justiça sobre os serviços dos promotores de justiça. Inciso 7. Dispor sobre o acompanhamento sistemático e permanente dos recursos interpostos pelo Ministério Público nos processos da respectiva Procuradoria de Justiça. Parágrafo único. Das reuniões previstas neste artigo, serão lavradas atas cujas cópias serão remetidas ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor-Geral do Ministério Público. Artigo 45. Em suas manifestações processuais, os procuradores de justiça observarão os prazos estabelecidos em lei. Parágrafo único. Os procuradores de justiça indicarão ao fim de suas manifestações processuais o motivo de força maior que, eventualmente, tenha gerado a inobservância dos prazos legais. Artigo 46. Os serviços auxiliares das procuradorias de justiça, destinados a dar o suporte administrativo, técnico, jurídico e, se for o caso, investigativo, necessário ao seu funcionamento e ao desempenho das atribuições dos procuradores de justiça, serão instituídos por ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador-Geral de Justiça ou da maioria absoluta dos integrantes da respectiva Procuradoria de Justiça, observadas as leis que dispuserem sobre os órgãos e serviços auxiliares do Ministério Público. Seção 2. Das Promotorias de Justiça. Artigo 47. As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das atribuições que lhe forem cometidas por lei ou por ato normativo do Ministério Público. Artigo 48. As promotorias de justiça serão instituídas por ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, que deverá conter, pelo menos, inciso 1, a denominação das promotorias de justiça, de acordo com as respectivas áreas de atuação. Inciso 2, o número de cargos de promotor de justiça que as integrarão. Inciso 3, as normas para sua organização e funcionamento, observado o disposto nesta lei complementar. Parágrafo único. Qualquer alteração na estrutura das promotorias de justiça ou na atribuição dos cargos de promotor de justiça que as integram, dependerá da aprovação da maioria absoluta dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça e da iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, respeitada, quando for o caso, a garantia da inamovibilidade, salvo expressa concordância do interessado. Artigo 49. As promotorias de justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especiais, gerais ou cumulativas, nos termos do ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça que as instituir. Artigo 50. O Colégio de Procuradores de Justiça, por proposta do Procurador-Geral de Justiça, poderá instituir coordenadorias de promotorias de justiça, de acordo com as respectivas áreas de atuação. Parágrafo único. O ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça, que instituir coordenadoria de promotoria de justiça, disporá sobre a escolha do coordenador e definirá suas atribuições, vedada a instituição de coordenadoria em promotoria de justiça com menos de 3 cargos de promotor de justiça. Artigo 51. O exercício da função de coordenador ou de qualquer outra função de confiança junto à administração superior do Ministério Público não desobriga o promotor de justiça das atribuições do cargo do qual for titular ou pelo qual estiver respondendo. Parágrafo 1. Não se aplica o disposto neste artigo ao chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, aos coordenadores dos Centros de Apoio Operacional e ao diretor-geral do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.
o CEAF. Parágrafo 2. A exceção prevista no parágrafo anterior terá a duração de 2 anos consecutivos, prorrogável uma única vez por igual período. Capítulo 4. Das funções e atribuições dos órgãos de execução. Seção 1. Das funções institucionais gerais. Artigo 52. Aos órgãos de execução do Ministério Público, nos limites de suas atribuições, observados os atos normativos sobre a distribuição interna dos serviços e além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados, nesta lei complementar ou em qualquer outro diploma legal, incumbe. Inciso 1. Promover a defesa do regime democrático dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Inciso 2. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Inciso 3. Propor ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição Estadual. Inciso 4. Arguir incidenter tantum, eu acho que é assim, eu não sei pronunciar latim, incidenter tantum, em qualquer feito, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em face das Constituições Federal e Estadual. Inciso 5. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Inciso 6. Promover o inquérito civil e a ação civil pública na forma fixada em lei ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça. A linha A. Para a proteção, a prevenção e a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. A linha B. Para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem. Inciso 7. Manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e ainda sempre que cabível a intervenção para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos. Inciso 8. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência. Inciso 9. Exercer o controle externo da atividade policial, civil ou militar do Estado por meio de medidas administrativas e judiciais, podendo para isso, entre outras atribuições que lhes forem conferidas por lei ou ato normativo, a linha A. Ingressar livremente em repartições policiais ou estabelecimentos prisionais e às suas dependências. A linha B. Ter acesso a quaisquer procedimentos ou documentos relativos à atividade da Polícia Judiciária. A linha C. Representar a autoridade competente para a adoção de providências a fim de sanar omissão, prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder de autoridade policial. A linha D. Requisitar à autoridade competente a realização de diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial sobre omissão ou fato ilícito ocorridos no exercício da atividade policial. A linha E. Requisitar informações sobre a prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade policial, inclusive sobre a indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. A linha F. Acompanhar inquéritos policiais civis ou militares, quando assim considerar conveniente a apuração de infrações penais. A linha G. Requisitar cópia de relatório elaborado por autoridade policial quanto à prevenção e repreensão à criminalidade. A linha H. Requisitar cópia de relatório ou boletim de ocorrência lavrados pelas polícia civil ou militar. A linha I. Requisitar diligências à autoridade policial para instruir o procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público no exercício do controle externo referido neste artigo. A linha J. Requisitar à autoridade policial informações sobre inquérito policial não ultimado no prazo legal, bem como a imediata remessa do mesmo. A linha L. Oficiar
em regime de plantão, observados os atos normativos do Ministério Público. Inciso 10. Deliberar sobre a participação do Ministério Público em organismos estatais de defesa do meio ambiente, neste compreendido do trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. Inciso 11. Ingressar em juízo de ofício ou por provocação de qualquer pessoa ou entidade pública ou privada para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados pelos tribunais de contas do Estado e dos municípios. Inciso 12. Interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado. Artigo 53. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. Artigo 54. No exercício de suas funções institucionais, respeitado o disposto no caput do artigo anterior, os órgãos de execução do Ministério Público poderão, inciso 1, instaurar inquérito civil ou procedimento administrativo preliminar, na forma estabelecida em lei ou em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça e para instruí-los. Alínea A. Expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar a condução coercitiva, inclusive por meio da Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. Alínea B. Requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados e dos municípios. Alínea C. Promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a linha anterior. A linha D. Ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública, resguardado o sigilo legal. Inciso 2. Requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimento administrativo ou processo judicial em que oficie. Inciso 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível. Inciso 4. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, civil ou militar, observado o disposto no artigo 129, inciso 8, da Constituição Federal, podendo acompanhá-los e requerer produção de provas. Inciso 5. Praticar atos administrativos executórios de caráter preparatório. Inciso 6. Dar publicidade dos procedimentos administrativos que instaurar e das medidas que adotar, observadas as hipóteses legais do sigilo. Inciso 7. Sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas destinadas à prevenção e controle da criminalidade. Inciso 8. Manifestar-se em qualquer fase dos processos por solicitação do juiz ou da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Parágrafo 1. As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como destinatário o governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores do Tribunal de Justiça, serão encaminhadas através da Procuradoria-Geral de Justiça. Parágrafo 2. O membro do Ministério Público é responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Parágrafo 3. A publicidade a que se refere o inciso 6 deste artigo será feita exclusivamente mediante a publicação no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 4. Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público às autoridades, órgãos e entidades da administração pública, direta, indireta ou fundacional ou concessionárias de serviços públicos de qualquer dos poderes da União, do Estado e dos municípios. Parágrafo 5. A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à notificação ou requisição na forma do inciso 1 deste artigo, não autoriza o desconto de subsídio ou salário, considerando-se de efetivo exercício
para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do órgão do Ministério Público. Parágrafo 6. Toda representação ou petição apresentada ao Ministério Público será previamente distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados os critérios fixados em ato normativo do Colégio de Procuradores de Justiça. Artigo 55. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito. Inciso 1. Pelos poderes estadual e municipais. Inciso 2. Pelos órgãos da administração pública estadual ou municipal, direta, indireta ou fundacional. Inciso 3. Pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal. Inciso 4. Por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do município ou executem serviços de relevância pública. Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências, inciso 1. Receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhe sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas conforme a lei. Inciso 2. Zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos. Inciso 3. Dar andamento no prazo de 30 dias às notícias de irregularidades, petições e reclamações referidas no inciso 1 deste parágrafo. Inciso 4. Promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas nos incisos do caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito.